Fernando, o quarto conde brasileiro de Leuchtenberger, nasceu em 1741 durante o período do Brasil colônia. Aos 6 anos de idade, ele foi naturalizado prussiano, uma mudança que influenciaria os rumos de sua vida e suas futuras decisões. Em 1782, Fernando tomou uma decisão com implicações significativas. Casou-se com a ex-imperatriz Ágata I da América. Esse enlace era mais do que um mero matrimônio. Para Fernando, representava uma aliança com a poderosa Casa Imperial. Do casamento, nasceu um menino a quem batizaram Pedro, que um dia assumiria o título de quinto conde brasileiro de Leuchtenberger. No entanto, as marés da vida de Fernando mudaram. 6 anos após casar-se, ele abandonou Ágata e o filho, ao se apaixonar por uma condessa, que coincidentemente era prima de Ágata. Esse escândalo abalou as relações entre as duas famílias e deixou Fernando em uma posição delicada na sociedade. Nada parecia mais estar sob controle. Apesar das dificuldades, a nova união trouxe a Fernando um breve período de estabilidade e felicidade arredia. Entretanto, sua vida prematuramente terminou em 1806, apenas 6 anos depois de abandonar Ágata, quando Fernando faleceu de causas desconhecidas. A morte de Fernando não apenas selou o destino de sua linhagem, mas também encerrou um capítulo turbulento de sua história, deixando muitos em suspense sobre o que poderia ter sido. Assim, Fernando, o quarto conde brasileiro de Leuchtenberger, se tornou uma figura envolta em mistério e controvérsia, com suas escolhas ecoando nas gerações futuras de sua família. Seu legado é um intrincado entrelaçamento de alianças e rompimentos, que até hoje suscita debate e curiosidade entre historiadores. A história de Cecília da América é um conto envolvente de dinastias, poder e mudança de continentes. Cecília nasceu em 1775 na Carolina do Norte, uma época marcada por tumultos na América do Norte. Era filha de Pedro I da América, um homem ambicioso que, quando ainda era duque do Alasca, arquitetou um golpe de Estado e se afirmou como Pedro I da América, trazendo sob seu domínio vastas terras americanas. Sua mãe, Domitila Smith, vinda de uma linhagem com fortes raízes, desempenhava um papel discreto porém influente no cenário político do marido. No ano de 1809, Cecília contraiu matrimônio com Luís, o terceiro conde brasileiro de Leuchtenberger. O casamento era visto como uma aliança estratégica entre as duas famílias nobres, consolidando poder e influência em ambos os continentes americanos. Dessa união nasceu Lucrécia, que se tornaria uma figura central na linha sucessória do império de sua família. Lucrécia estava destinada a ser a próxima imperatriz americana após a eventual morte de seu avô, Pedro I da América. As voltas do destino iriam mudar o curso de sua família para sempre. Em 1817, quando Pedro I da América abdicou surpreendentemente do trono, ele optara por um exílio voluntário rumo ao Brasil colônia. Essa decisão não apenas impactou o destino de Cecília e de sua filha, mas também marcou o fim de uma era para o recém-criado império. Após sua chegada no Brasil, Pedro I decidiu, em 1831, recomeçar novamente, desta vez cruzando o Atlântico com destino a Portugal. Sua saída da política americana deixou um vácuo de poder, o qual sua família tentou preencher ao longo dos anos seguintes. Contudo, o legado de uma dinastia que se expandia de um lado a outro do oceano continuou a inspirar histórias. Cecília viveu até 1866, seu falecimento marcando o fim de um capítulo importante nas crônicas de sua família, cujas ramificações políticas e sociais se mantiveram por décadas. Um enredo fictício e ambicioso ganha forma na história de Pedro I da América, uma figura nascida no meio de circunstâncias extraordinárias e desencontros de poder, cujo nascimento em 3 de setembro de 1758, em Washington, como mais vê 13 de 16 filhos. É apenas o prelúdio para uma saga de reviravoltas e ambições imperiais dentro do contexto dos Estados Unidos e além. Como filho de Nicolau III do Alasca, Pedro cresce cercado por intrigas políticas. Com a independência dos Estados Unidos em 1776 e George Washington no cargo de presidente, o jovem Pedro destaca-se não apenas por sua própria linhagem, mas pelos planos ambiciosos de seu pai, Nicolau.
No ano seguinte, Pedro é proclamado Pedro I da América após o golpe de Estado liderado por seu pai. Contudo, uma lacuna crucial persiste: a necessidade de uma imperatriz ao seu lado. Nicolau tem um plano: casar Pedro com Ágata do Alasca, sua tia. A estratégia era simples, mas cheia de armadilhas sentimentais e políticas, a serem consumadas apenas com os 30 anos de Pedro. No entanto, Ágata traça um destino diferente. Ela rompe o compromisso, usurpa o trono, e Pedro I é forçado a lutar não só pela sua coroa, mas contra membros de sua própria família. Enquanto Pedro era da dinastia Smith, Ágata era da dinastia dos Leuchtenberger. Juntos, Pedro e Nicolau buscam refúgio primeiro no Império Russo, depois na França, onde recebem o apoio de Luís XVI e Maria Antonieta. Em 1778, Nicolau, agora com aliados ao seu lado, enfrenta Ágata em uma guerra. Em 1779, finalmente prevalece, exilando sua filha e restabelecendo a ordem em seu império, ainda que por um breve momento. As reviravoltas continuam, culminando na criação de um segundo Vaticano em Virgínia, e o domínio de Pedro é desafiado e recuperado várias vezes. Até 1807, suas alianças e casamentos o colocam ao lado de figuras importantes como Napoleão Bonaparte, e sua vida ganha um ritmo cada vez mais frenético e incerto. Abdicando em 1817, os Estados Unidos retornam à República sob James Monroe. Pedro e sua vasta família se retiram para o Brasil, trazendo com eles a sombra das glórias passadas, até que, eventualmente, encontram um lugar de repouso em Portugal. Em 1845, aos 89 anos, Pedro I da América falece, sua longa barba branca um símbolo final de sua extensa e turbulenta jornada. Como testemunha de uma era efêmera de impérios e repúblicas, sua vida serve de convite à reflexão sobre as incursões humanas no poder e legado. Ágata se casou com Fernando de Leuchtenberg. Kim Jong-un, nascido em Pyongyang, Coreia do Norte, em 1º de setembro de 1958, foi o técnico da seleção norte-coreana durante a Copa do Mundo de 2010. Naquele ano, o líder Kim Jong-il decidiu liberar o técnico e os jogadores para viajarem à África do Sul. Kim Jong-un, acompanhado de mais de 40 mil norte-coreanos, embarcou nessa jornada única. Durante o evento, Kim se tornou uma figura conhecida, aparecendo em diversos programas de TV ao redor do mundo. A Coreia do Norte enfrentou 3 adversários difíceis em Brasil, Portugal e Costa do Marfim. Contra o Brasil, a seleção perdeu por 2-1, mas a versão oficial da TV estatal noticiou uma vitória de 1-0. No confronto contra Portugal, a derrota foi mais amarga, 7-0, porém também foi retratada de maneira diferente internamente, com uma suposta partida sem gols. Frente à Costa do Marfim, a seleção perdeu por 3-0, embora a TV estatal tenha criado um gol fictício de Ji Yunan. Durante o jogo contra Portugal, a transmissão foi cortada após o placar marcar 3-0, não exibindo o desfecho de 7-0. Ao retornar da África do Sul, após a última derrota, os jogadores foram humilhados publicamente diante de 400 mil cidadãos norte-coreanos. Kim Jong-un, por sua vez, foi forçado a abandonar o futebol e, segundo relatos, se tornou pedreiro. Embora afastado dos holofotes, sabe-se que ele está vivo, agora com 66 anos. Bogd Khan foi o único e último rei da Mongólia após a declaração de independência do país, em 1911. Ele também era o líder espiritual do budismo tibetano na Mongólia, sendo a reencarnação do 8º Gebsundamba Kutuktu. Em 1902, o rei da Mongólia se casou com Dondodulon. Ela conheceu Bogd Khan em 1895, durante sua visita ao mosteiro Erdeniz-ul. Outra vez, eles se encontraram em 1900, durante uma viagem ao mosteiro de Amar-Bayas Galante. Em 1902, eles se casaram e tiveram um filho. Segundo o costume, ela adotou e criou muitas crianças de famílias que não podiam cuidar delas. Um deles foi Lusan Jambin Mordor Jordordormor, que se tornou um proeminente compositor mongol. Ela e Bogd Khan também iniciaram e criaram a residência de Bogd Khan, que também abrigava artesãos e artesãos. Dondodulon morreu em 1923, um ano antes da morte de seu esposo. O dia de descanso foi observado no 15º dia do último mês de outono.
Depois, o último rei da Mongólia se casou com Genepil. Foi rainha desde sua escolha como sucessora da rainha Dondodulan até sua trágica prisão. A rainha Genepil foi a última esposa do último Khan da Mongólia. A jovem de 19 anos já era casada, mas os homens da corte não sabiam, e precisavam arrumar uma nova mulher para o rei viúvo, velho, cego e doente. O último rei da Mongólia faleceu em 1924, e Genepil em 1938. Em 1780, nascia na África do Sul um menino que viria a ter um destino inesperado e grandioso. Gabriel era descendente do primeiro rei do Congo e seus pais, que eram primos, sempre mencionavam o legado real que carregava. Desde pequeno, Gabriel mostrou-se curioso e inteligente, encantando a todos com seu jeito caloroso. No entanto, em 1797, a vida deu uma guinada quando o príncipe sudanês foi raptado por Pedro I da América, que havia conquistado vastos territórios e tinha ambições múltiplas. Gabriel se viu longe de sua terra natal, levado para o coração da América, onde uma cidade imperial ressurgia com o nome de Richmond. Richmond já possuía um papa, Gregório XVIII, figura respeitada e de vasto entendimento religioso. No entanto, em uma jogada política surpreendente, Pedro I proclamou o jovem Gabriel como Papa Gabriel I, propondo uma dualidade no comando da Igreja Católica local. Isso gerou surpresa nas ruas e a atenção dos poderosos. Em 1798, um conclave oficializou o que muitos consideravam impossível, a eleição de Gabriel I como um dos líderes da Igreja de Richmond. A cerimônia foi grandiosa, contando com diversas figuras proeminentes, incluindo a duquesa de Richmond e a princesa Ágata. Durante a proclamação, o cardeal Rodrigo, filho de Gregório XVIII, ecoou uma frase que ficaria na história: "Habemus duos pontífices". Dado o caráter extraordinário da situação, Gabriel foi levado por Pedro I ao Alasca para se apresentar às cortes e ao comércio locais. Um jovem papa que era enfeitado com pompa e carregado em liteira, sempre observado de perto por Nicolau IV. O retorno a Richmond, contudo, não trouxe paz, apenas mais disputas pelos fiéis e pelo poder. Gregório XVIII e Gabriel I, tão diferentes em formação e visão, frequentemente se encontravam em debates acalorados. Pedro I, questionado sobre qual dos papas deveria ser considerado líder legítimo, deu uma resposta que intrigou muitos: os dois. E assim, Richmond, pela força do destino e das circunstâncias, permaneceu única, com dois pontífices compartilhando, ou disputando, sua autoridade espiritual. Beatriz Ferreira nasceu em 1730 em Portugal e aos 15 anos casou-se com Lúcio Domício Enobarbo, o 15º conde italiano de Leuchtenberger, com quem teve 2 filhos, Enobarbo e Beatriz. 3 anos depois, durante a visita do futuro imperador do Alasca, Nicolau III, a Portugal, Beatriz teve um caso extraconjugal com ele, que durou quase 30 anos. Dessa união nasceram 2 filhos, os imperadores Nicolau IV do Alasca e Irani da Hungria. A relação com Nicolau III fez de Beatriz uma figura notável na história americana, especialmente quando o conheceu em uma viagem ao reino de Richmond em agosto de 1755, quando o reino se tornou independente. Em 1756, Nicolau III iniciou outro caso amoroso, dessa vez com Matilde Ferreira, irmã de Beatriz, que era casada com Vilmar Rodrigues, duque da Guiana Portuguesa. Dessa relação nasceu Sebastião, que veio ao mundo no Brasil colônia. Vilmar, apesar de saber do caso, assumiu a paternidade de Sebastião, o vice-rei das 3 Guianas. Quando Enobarbo descobriu o envolvimento de Beatriz com Nicolau, pediu o divórcio. A vida amorosa tumultuada de Nicolau III também incluiu o nascimento de Pedro I da América em 1758, seu filho legítimo com Sofia, a imperatriz alasquiana. Após o divórcio de Nicolau III e Sofia, ele se casou com sua prima e meia, Ingrid Ágata do Alasca, encerrando assim sua relação com Beatriz Ferreira. Beatriz, por sua vez, casou-se novamente, desta vez com Santiago Pereira, mas desta união não nasceram filhos. A trajetória de vida de Beatriz Ferreira, com seus encontros e desencontros amorosos, entrelaçou a história de 2 continentes, deixando um impacto duradouro em sua época.
No ano Portilhão em 2025, o mundo era diferente. Existia apenas um continente e um único imperador. Máximo 1010, o imperador da Pangeia Próxima, era praticamente um deus, perseguindo cristãos. Deus Pai, vendo isso, decidiu pôr um fim nisso. Foi então que ele pediu ajuda a Jesus de Nazaré, para que ajudasse no seu plano. O imperador Máximo 1010 estava dando um discurso quando todos ao seu redor desapareceram, exceto ele. Essas pessoas, na verdade, haviam sido enviadas aos céus para ficarem mais perto de Deus. Então, Jesus Cristo abriu os 7 selos, e conforme os eventos se desenrolavam, grandes acontecimentos marcaram a terra, os 4 cavaleiros do Apocalipse apareceram e as 7 trombetas soaram. Jesus Cristo retornou à terra com seu exército, e logo após, um novo vírus surgiu, o Covid-19. Depois, um meteoro atingiu a terra, causando destruição. Durante esse tempo, Máximo foi levado aos céus para ser julgado por Deus. Após muitos anos, Deus criou um novo mundo, sem pecado, sem luta, e livre de maldade. Foi decidido que Máximo seria enviado para esse mundo renovado, tendo recebido a instrução de não seguir o mesmo caminho de antes. Assim, Máximo foi enviado ao novo mundo, onde teve a oportunidade de governar a terceira Pangeia com sabedoria e justiça, transformado pela experiência divina.